Olá pessoal, Garbosa News trazendo hoje para você Aristides dos Santos. Ele que é jornalista, formado também em rádio, cinema e TV e já exerceu a profissão aí pelo Brasil afora, né? São Paulo, Rio de Janeiro e por aí afora, né? Então, é um conhecedor dessa matéria que nós vamos falar hoje, principalmente pela sua ampla atuação na área. Nós vamos falar aí do dia, né, da imprensa, dia 1º. Hoje, dia 1º de junho, dia da imprensa. E está aqui comigo o Aristides para desenrolar e nos ensinar um pouco sobre esse dia da imprensa aí. Muitas histórias, muita coisa boa. Agradecer os nossos patrocinadores Cicobi Credimata, um atendimento especial para você. Se você não tem conta, vá lá no Cicobi Credimata e abra sua conta. É a nossa cooperativa de crédito da região. A Elonet, sempre transformando a sua vida aí com a melhor internet. Elonet, muitas surpresas para você, um pacote especial. Corra lá na Elonet, uma excelente internet. E a Ótica Cantinho dos Olhos, cuidando bem da sua visão, logo ali em frente ao Cicobi. Então, não deixe de passar lá, não deixe para depois. Vai lá, procure um oculista, faz tudo dentro da norma, mas não deixe de ir ver os preços da Ótica Cantinho dos Olhos. Aristides, boa tarde, privilégio realmente receber você aqui, você que me ajudou outro dia aí, sem pedido, sem nada, você já foi lá e resolveu a parada, né? Então, prazer recebê-lo aqui no Garbosa News e vamos falar um pouco sobre isso, né? Paulo, boa tarde a você, boa tarde aos internautas, seus seguidores. Hoje é um dia para se comemorar e também lamentar, né, em relação à imprensa, que desde o século XV, oficialmente, até os dias de hoje, tem as suas conquistas e seus desafios. E agradeço a você pelo privilégio. Há muitos profissionais competentes que poderiam falar sobre a imprensa na cidade, ou mesmo no país ou no mundo, e você ofereceu gentilmente esta oportunidade de conversar com você e com seus telespectadores. Muito obrigado. Aristides, a imprensa sempre foi considerada o quarto poder, né? É um título dado, uma coisa não formal, mas a imprensa é responsável por muitas coisas que acontecem no país e no mundo, né? Como é que você vê a imprensa de hoje em relação àquela que você falou lá de Gutenberg, né, que começa lá atrás, né? O que mudou, o que melhorou? Fala para a gente aí de um âmbito geral aí sobre esse assunto. Paulo, eu costumo dizer que a comunicação já está no mundo desde o primeiro ser humano. O que muda é a forma de entregar a mensagem. Sinal de fumaça, por exemplo, é uma forma de comunicação. O envio de mensageiros nos impérios antigos, né, de um império para o outro, numa guerra, tinha um papel muito importante. Então, quando nós falamos em imprensa, nós estamos falando da entrega de uma mensagem, de um conteúdo, a comunicação entre os seres humanos. A imprensa hoje vive um desafio gigantesco. Quando eu falo imprensa, é imprensa tradicional, porque hoje nós já temos a internet, nós já temos as redes sociais, e dentre elas eu destaco o YouTube. Você é um exemplo de novos produtores, novos criadores dentro da mídia, aproveitando as ferramentas que a internet oferece. Mas em relação à mídia tradicional, a TV Globo, por exemplo, sempre foi muito poderosa no que você acabou de dizer aí. O suficiente para formar opinião, manipular massas, definir costumes, hábitos. Só que esse poder que era maior na TV Globo, mas que representa o poder da velha mídia, digamos assim, da imprensa, ele reduziu bastante, porque está sendo compartilhado com as mídias sociais, ou seja, a mídia tradicional convivendo com as mídias sociais. Mas, de uma maneira geral, a mídia, somando tudo, tem um poder enorme. Por exemplo, eu acredito que a eleição de 2018 ela foi definida dentro do ambiente das redes sociais.
não entrando aqui em assunto de política, mas mostrando a força que se tem nas plataformas de comunicação. Quer dizer, podemos afirmar com certeza isso, porque as redes sociais, os candidatos novos que não eram bem vistos ou que eram bem vistos, começaram a migrar tudo para as redes sociais e, como você disse, definiu 2018. Agora nós temos o caso, a última eleição, né? Te pergunto, o que aconteceu? As mídias sociais perderam o alcance ou simplesmente foi uma questão de massa mesmo? Olha, eu acredito que toda inovação ela tem um grande poder no começo. Por exemplo, o jornal. Quando os primeiros jornais circularam na Europa, ou mesmo no Brasil, eles tinham realmente um poder de transformação, de mobilização na sociedade. Um poder imenso, que foi transferido para as estações de rádio, no começo do século XX, até a virada do século XX para o século XXI, lá no finalzinho também do século XX, dos anos 50 até os anos 80, 90, a televisão teve o seu auge e todos poderosíssimos. A internet, eu vou dizer internet, ela também quando surgiu como uma grande novidade. E eu fui uma das pessoas que se preocupou, eu vi um potencial imenso, falar, a internet está chegando à população antes das leis. Hoje você tem lei regulamentando a imprensa, né, o jornalismo, o rádio, e, enfim, quem quiser nada para fiscalizar e praticamente nada para a internet, não é? Exceto calúnia, difamação, né? Se uma pessoa mentir sobre você, te caluniar, e você reunir as provas, um print, uma gravação, se for vídeo, você consegue acionar a justiça. Mas, de modo geral, foi uma terra sem lei. Eu acho que a grande mudança foi a percepção do grande poder que havia e as autoridades do poder judiciário, principalmente, se reuniram desesperadas para tentar construir, meio que a toque de caixa, projetos de lei para conter um pouco esse excesso. Só que a nossa preocupação, você também deve ter essa preocupação, porque hoje você é um produtor, né? O que é regulamentar ou regular e o que é cercear, impedir, censurar? Não está muito claro. Então, eu acredito que a lei é necessária, mas é preciso vigiar, porque ditaduras começam calando a imprensa, e a internet hoje faz parte também da imprensa. E com certeza nós estamos aqui conversando com a liberdade de expressão de falarmos desse assunto. É um assunto pendente, tem que ser resolvido realmente, né? E nós esperamos que seja da melhor forma, porque nós temos o nosso papel também. No meu caso, eu gosto de levar informação. Aí entra a questão da fake news, né? Como desandou tanto a fake news? O que é verdade, o que é mentira hoje? Paulo, hoje ainda é fácil discernir. Quem quiser investigar, se dá tempo para averiguar uma informação que chega lá no WhatsApp, por exemplo, consegue, se quiser, consegue distinguir fato de fake. Mas já estamos avançando para a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, o software, vai entender como é a sua voz e pode produzir, por exemplo, diálogos em crimes nos quais sua voz pode estar lá envolvida. Por exemplo, vamos orquestrar um sequestro. O Paulo está arquitetando um sequestro. Como não? A voz é dele. Mesmo as imagens. Eu vi um software chinês que consegue captar toda foto, fazer você falar a partir de uma foto. Pega uma foto sua, tira uma foto sua aqui agora, leva para o software, coloca uma música, você começa a cantar, mexer as sobrancelhas, os lábios de acordo com a música, com o canto, e você começa a mexer os ombros. Isso avançando vai ser muito difícil no futuro, com as montagens de vídeo, com as montagens de fotos e de som, de voz, vai ser muito difícil se a lei não avançar na mesma velocidade, distinguir o que é fato e fake. E tem aquele linchamento. Uma tarefa, né? Difícil, né? Imagina o linchamento. Por exemplo, uma pessoa está na rua hoje, alguém grita, pega ladrão. Aí quem está ao redor, um pequeno grupo já pega pedras, paus e já lincha uma pessoa. Ninguém para pensar. E na internet é da mesmíssima forma. Chega lá, nossa, olha o que fulano fez. Olha o que está sendo feito. Então as pessoas acabam acreditando.
tá? Então, mesmo que momentaneamente o prejuízo já foi dado, né? é isso aí, não tem aquela frase bíblica, né? Flecha atirada, pedra lançada e palavra proferida, não tem volta. Mesmo que você consiga consertar uma liberdade de expressão, né, mal utilizada, como é que você vai visitar uma a uma das pessoas que escutaram, que leram aquilo? Não tem, para poder, não tem como. Não é verdade? Não foi bem desse jeito, foi um exagero, foi uma distorção, foi uma mentira. Até mesmo o direito de resposta na internet é um problema. É, porque quem vai garantir que você vai ouvir o meu pedido de desculpas? Não tem garantia nenhuma. Então, assim, eu acredito que a internet realmente precisa ser pensada. Mas quando está na mesa de políticos, tá bom? Lá em Brasília, é preciso vigiar. Porque os oportunistas podem aproveitar a chance para introduzir censura. Então, é preciso verificar isso com muita atenção. Você falou do início da comunicação, me fez lembrar dos grunhidos, né? Quando ninguém falava nada e a contagem, né? Então, o primeiro esforço dos primeiros seres humanos em conversar entre si eram gemidos e grunhidos. E a linguagem começou a ser construída aí. E aí, por isso a gente fala tanto com as mãos, né? Gesticulamos bastante. É um recurso também de linguagem, né, para reforçar. Então, você pode fazer aquele resumão aí pra gente? Bem resumido, né? Para você, seu tempo é escasso e o tempo de quem está assistindo também. Então, assim, oficialmente, a imprensa, tal qual nós conhecemos, ela começou no século XV. Por volta do ano de 1440, o Gutenberg, um cientista, ele montou pecinhas e essas pecinhas de chumbo, originalmente, eram mergulhadas na tinta. Então, ele organizava letra por letra o que ele queria imprimir. E era tão bem organizado que depois de mergulhar na tinta, ele levava até o papel ou até um tecido, então ele percebeu que funcionava como um carimbo, né? Então ele podia imprimir 3, 4 peças ou mais a cada mergulho na tinta. Então ele começa a imprimir a Bíblia. E ele foi até muito corajoso, foi ousado, porque não era permitido. Ele fez algo inicialmente proibido. Mas a Bíblia começou a circular na Europa através de Gutenberg. do Gutenberg. E os jornais começaram aí. Os primeiros jornais começaram aí. O rádio, ele é uma evolução do telefone. Naquela época, o telefone com fio, que já era também uma evolução do telégrafo com fio. Muita gente que é jovem, talvez não esteja falando grego. O que é telégrafo, né? Então, uma rede de fios através dos quais as pessoas criavam sons ou sinais, pi, pi, pi. Então, conforme esses sinais eram organizados, chamado código Morse, depois a pessoa pode googlar para descobrir, então as mensagens eram transmitidas. Inteligência do Morse, né? Exatamente. É uma inteligência fantástica que ele colocou. Já que não dava para levar a voz ainda, ele criou uma série de sinais. Ficou como a primeira inteligência artificial? De certa maneira, podemos dizer que sim. Então, o código Morse era transmitido por fio. E, em seguida, surgiram as primeiras pesquisas e descobriram que haviam ondas invisíveis. Como assim? Algo invisível? E, então, eles começaram a transmitir o telégrafo sem fio, em benefício das marinhas, sejam a marinha mercante ou a militar. Então, transmissão entre navios e navios para estações na Terra. E a partir daí surgiram as primeiras pesquisas. Poucas pessoas sabem, mas o rádio e a TV eram para ter sido inventados no Brasil. Não sei se você já ouviu falar do padre Landel de Moura. Sim. O padre Landel foi perseguido. É coisa do demônio. Como assim uma caixa vai falar? Não, a pessoa está falando aqui e outra vai escutar em 1 quilômetro, 100 metros, enfim. Muitas vezes os trabalhos do padre foram destruídos. Teve um episódio na virada do século XIX para o século XX, que ele estava na Avenida Paulista, em São Paulo, e os equipamentos foram destruídos, porque diziam que o padre era para estar na igreja fazendo missa. Então ele foi um inventor não compreendido. E ficou desconhecido praticamente. Ficou desconhecido. E há muitos documentos hoje em dia, inclusive nos Estados Unidos, ele levou parte da documentação. Ele tinha projetos que hoje são o celular, a TV e o próprio rádio.
Então ele tinha muitos projetos de transmissão de voz, imagem sem fio e dados também no que hoje é a internet. Olha que homem à frente do seu tempo. Mas infelizmente não recebeu o reconhecimento, o apoio. E o rádio acabou sendo inventado na Itália pelo italiano Marconi, que teve todo o apoio, todo o incentivo e acabou sendo reconhecido como o pai do rádio. E a partir do rádio, a TV, no começo foi só uma evolução. Uma evolução. Foi considerada no começo e era de fato só um rádio com imagens, né? No Brasil, a televisão chega no começo dos anos 50. A TV Tupi em São Paulo, depois a TV Tupi no Rio de Janeiro foram os primeiros canais. E era basicamente rádio com câmera. Eles pegavam a rádio Tupi, que existe até hoje, os programas de rádio. Naquela época tinha programa de auditório, novela, radionovela, né? Então era basicamente uma só câmera, porque era uma fortuna ter uma câmera. Ao vivo não existia ainda o videotape, a gravação, transmitindo os programas de rádio, das rádios que existiam até então. Não era gravado, quer dizer, perdeu-se muita coisa, né? Exatamente. Como o cinema já existia, algumas gravações, alguns cineastas fizeram, mas assim, à parte. Na TV mesmo, nos anos 50, não há registro, porque não existiam os equipamentos de gravação que foram inventados nos anos 60. E a internet no Brasil, surgindo aí entre o final dos anos 80, comecinho dos anos 90, a discada ainda no telefone caía toda hora, era muito lento, você lembra disso? Aquele barulhinho, né? Para até conseguir a conexão era um sufoco, né? Era desesperador. Primeiro computador 286. E era uma caixa pesada imensa, para muito pouca coisa, né? E em seguida a internet evoluiu bastante no Brasil, nos anos 90. Nos anos 2000 surgiram os primeiros blogs que concorriam com jornais impressos, né? Os jornais impressos começaram a criar páginas na internet. Depois disso foram surgindo os produtores de conteúdo no Facebook, no YouTube, onde você está atuando, né, nas redes sociais, fazendo um trabalho muito competente. Obrigado. Já estive aqui assistindo um off, né, vendo você montando os equipamentos, e uma pessoa, estou elogiando, né, porque está em frente, mas não é não. Quem tem a oportunidade de conhecer o seu trabalho, nos bastidores, vê que você é muito detalhista, muito metódico, caprichoso, planeja, organiza e faz um trabalho de uma maneira muito profissional. Obrigado, então, mas é bondade sua. É justiça, né? Às vezes a gente não reconhece, mas as pessoas que merecem realmente o reconhecimento, a gente não deve se negar a elogiar. Então, entre o século XV até os anos de 2023, nós temos essa evolução, essa linha do tempo. E o interessante é que houve só uma adaptação. As pessoas falavam, inventou o rádio, o jornal vai acabar. O jornal, 100 anos depois, continuou. Inventaram a TV, agora sim, o rádio e o jornal vão acabar. A TV, dos anos 50 para cá, não é? Continua existindo e o rádio e o jornal também. Inventaram a internet. Agora sim, vai acabar tudo, mas tem a convergência de mídia, não vai acabar. Ô Paulo, eu costumo dizer o seguinte, o fim do mundo. Para quem está morrendo, o fim do mundo é hoje. Quem não consegue se adaptar às mudanças vai fechar sua TV, sua rádio, seu jornal. Quem não conhecer o potencial da internet, sim, não convergir, não trabalhar lá, vai fechar as portas. Hoje você não consegue fazer nada sem internet. E com o advento da inteligência artificial, essa necessidade de acompanhar as mudanças, ela vai definir quais empresas vão seguir daqui para frente e quais vão fechar. Então não dá para fazer rádio como nos anos 80, jornal como no século 19, não dá para fazer TV como era a TV nos anos 80, anos 90. A internet está aí, a Netflix está aí. Você escolhe que filme quer assistir, não tem intervalo comercial, pode pausar para assistir amanhã, você escolhe o que quer ver. A televisão escolhe um filme, às vezes diminui porque é longo, entra em intervalo comercial, ou um filme que se você levantar para ir tomar um café, voltou, não pode dar pausa. Então você vê que a internet realmente é uma evolução. Não, é fantástico, né? Você está assistindo um filme, dá vontade de ir no banheiro, dá uma pausa. Você dá vontade de dormir, no dia seguinte você volta. É fantástico. Em termos de entretenimento, fantástico. É uma evolução natural. Agora, outro dia me perguntaram, o rádio acaba? Eu disse não. Perguntaram por quê? Enquanto o ser humano tiver orelhas, alguém vai estar falando através de um microfone, vai entregar isso na casa de alguém.
Agora, vai mudando muita coisa. Por exemplo, o AM no Brasil, nós, né, somos mais experientes na vida, né? É isso, a experiência é um bom termo, né? Quando a gente era criança, mamãe, ou talvez quem teve babá ou doméstica em casa, ia lá, ligava o rádio AM, uma caixinha com uma antena, às vezes chiando muito, né? A gente cresceu ouvindo aquilo. O AM praticamente está extinto Quem no não Brasil. conhece, colocando na ponta da antena um bombril para pegar melhor. Pra pegar melhor. TV preto e branco, essa geração que está aí não conhece. Sabe o que é isso. Como assim preto e branco aí? Além de ser preto e branco, não tinha controle remoto. Tinha um moleque lá. Tinha um moleque lá, o molecular. Moleque lá. Vai lá e troca de canal para avó, para mãe. E isso quando a mãe deixava, né? Porque era um botão que estragava. Se estragasse o botão, era necessário recolher a televisão e procurar um técnico na cidade, porque ficava num canal só. É isso mesmo. E o bombril que você citou, que a pessoa colocava na antena do rádio, também era colocado na antena de TV. De TV também, né? E aquele chuvisco, aquele chiado. E todo mundo se divertia do mesmo jeito, mas hoje é página virada. Hoje não aceita mais isso, não, né? Há condição. Hoje a qualidade tem que estar impecável. Inclusive esse vídeo que as pessoas estão assistindo, né? Quem entende de vídeo, hoje em dia, não são apenas as pessoas que fazem curso de comunicação ou curso de audiovisual que são críticos, não. Essa imagem está sem qualidade, esse som está ruim, essa iluminação não está boa. Então, hoje em dia, o público já está exigente também, porque já está consciente que a tecnologia permite você caprichar. Fazer coisa boa, né? Quer dizer, o melhor que você consegue, mas dentro de um padrão que é mínimo. Ele tem que ser pelo menos aceitável, né? Exatamente. Então, com a evolução, ao mesmo tempo que há essa liberdade de criação, eu costumo falar o seguinte, né? Voltando lá à questão das fake news e liberdade de imprensa ou de expressão, né? Direito de ir e vir, a liberdade de expressão são direitos fundamentais nossos. Mas com o advento da tecnologia, acontece um fenômeno curioso, Paulo. Todos podem falar. Que maravilha, não é? A liberdade, todos podem falar. Efeito colateral, qualquer um fala. Qualquer achista hoje é especialista no Facebook, por exemplo. Todos nós temos que ter ouvido, né, e percepção para saber o que devemos ouvir ou deixar nossos filhos ouvirem ou assistirem, né? E evolui tão rápido que se o papai, se a mamãe não evoluírem junto com a tecnologia, os filhos começam a acessar páginas, aplicativos, softwares ou locais na internet que os pais nem imaginam que existem. Nem imaginam. Nós nascemos numa época que não tinha internet. Nós fomos aprendendo, né? Como você falou, quando chegaram os primeiros computadores, nós tivemos que nos adaptarmos. E hoje é possível fazer muita coisa por meio dessa adaptação, né? Hoje, um celular que cabe na palma da sua mão, você tem um computador. Você consegue boa parte do que você faz aqui, por exemplo, ou a quem é jornalista, ou trabalha com TV, com rádio, com plataforma de notícias, né, portal de notícias, um celular hoje equivale a centenas daqueles computadores juntos e, às vezes, com mais recursos ainda. Não é? Muito recurso. Na palma da mão. Na palma da mão. Aristide, vamos continuar essa conversa. Vamos dar só uma pausazinha? Vamos. E tomamos uma água aqui. Tomar água aqui na canequinha do Cicobi Credimata. Carregando a minha Elonete aqui no peito, né? E a Ótica Cantil dos Olhos. E os nossos apoiadores aqui no vídeo. Você acompanha aí durante toda a nossa conversa aqui. É rapidinho. Bem, eu estou aqui com Aristides dos Santos, ele que é jornalista, fez rádio, televisão, cinema, entende bastante desse assunto, né? Imprensa, e está dando uma aula para nós aqui. E mais uma vez, Aristides, eu fiquei surpreso com a sua atitude, o seu profissionalismo, com as suas ações, né? São ações que marcam, às vezes um pouquinho só, mas já marca e deixa o caráter da pessoa bem visível, né? Então, é um privilégio, realmente é um presente receber você aqui e conversar com você, ouvir você, né? Na verdade, eu quero ouvir. Então,
Pode continuar aí no seu raciocínio. Nós, no bloco anterior, nós estávamos falando da evolução da tecnologia, né? Proporcionando novas ferramentas de comunicação e possibilidades. E isso não vai parar. Essa evolução ela vai aumentando e tenho lido sobre inteligência artificial, os primeiros experimentos, até comentei com alguns locutores. Existem vertentes na locução, né? Tem um locutor apresentador, você, por exemplo, é um apresentador, né? Então é uma função na área de locução. O locutor comercial, aqui em São João de Nepomuceno, no interior, nós fazemos de tudo. Você, por exemplo, faz de tudo. Iluminação, estende o microfone, a câmera, edita. Não tem jeito, né? É verdade, mas assim, em cidades maiores, com mais recursos, é tudo separado por setores, né? Então, o iluminador só vai cuidar da luz, o sonoplasta do microfone. E na área também de comunicação através da voz, a locução tem essas divisões. E em cidades maiores, o profissional só faz aquela função. O locutor comercial, que eu queria dizer, por exemplo. Hoje, você já consegue digitar um texto e salvar em MP3. Está no começo. Tá? A evolução vai melhorar o timbre de voz, mas daqui 3 ou 5 anos, uma pessoa consegue construir uma narração para um vídeo de TV ou um spot de rádio ou um carro de som. Ela consegue montar o texto e já escolhe. Vai ser uma criança, um idoso, um homem, uma mulher. Vai ser aquela voz padrão ou uma voz jovem, tal, tipo baile, DJ. Então, assim, o locutor comercial vai acabar. Vai acabar porque a gravação vai ser inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela será capaz de criar vozes novas ou até aproveitar timbre. Vão clonar a gente. Eu quero um comercial com a voz igual ao do Aristides, lá da rádio, ou igual do Paulo Azevedo, do Garbosa News, tem um vozeirão também, ou igual o Dirceu Rabeiro, do locutor da TV Globo, aquela voz potente que há décadas é a Globo. Então a inteligência artificial vai criar, interferir e mudar. Sua voz vai ser replicada e não vai ganhar um centavo por causa disto, né? Então é uma profissão que está condenada. Agora, a entrevista em si, o que vai à rua, o repórter de rua, ou mesmo num estúdio, eu já estou falando tanto do podcast como de rádio, como TV de modo geral. A figura do entrevistador, né? O mediador de debate. Essa figura vai continuar. Mas na área de comunicação, as máquinas vão operar câmeras, vão cuidar da luz. Então a própria TV Globo já está anunciando a extinção de uma série de vagas, de departamentos, e já está avisando, os robôs estão chegando. Então eu não sei como é que vai ser a comunicação de 5 ou 10 anos para frente. Se estivermos vivos, tá, pela idade que a gente tem, nós vamos ver. Vamos ver e vamos lembrar, nossa, como está totalmente mudado. É porque as mudanças elas estão acontecendo com uma velocidade muito maior do que acontecia antes, né? Quando no início da comunicação, como você lembrou, o mensageiro tinha que sair a cavalo, ou se não andando, há dias ou meses chegar no destinatário, onde ele queria entregar a mensagem. Hoje um terremoto, um vulcão... Uma live você vê em tempo real. Exatamente. Um celular no Facebook, no Instagram, né? A pessoa está lá diante de um vulcão e já consegue fazer uma live. E você pode assistir aqui em São João ou em qualquer vilarejo do planeta, no local mais remoto. Se tiver internet, é tempo real. Tempo real. E acredito que as evoluções antigamente eram a cada 1000 anos, né? O Império Romano durou 1000 anos. Do primeiro dia ao último dia do Império Romano, qual era o armamento? Um escudo e uma espada. Uma espada, isso mesmo. Depois as mudanças começaram a cada século. Por exemplo, da invenção da eletricidade 100 anos depois, ou da Revolução Industrial com as máquinas 100 anos depois, você viu mudanças. Depois, a cada 10 anos. Os anos 80 era assim, 70 era assim. Depois, um ano. Agora, eu vou te dizer uma coisa, daqui a um mês tem novidade. Ou até, dependendo, nesse exato momento, alguém está criando algo novo. Isso chega a gerar um certo pavor, uma angústia. Né? Será que eu dou conta de acompanhar tudo isso? Eu conversando com Josué, ele disse,
nós falando aqui sobre várias coisas, nós falamos sobre isso, sobre as mudanças rápidas, né? O karatê, o que era e o que é hoje, as adaptações, as academias, e tudo vai mudando muito rápido. Aí nós questionamos, será que nós vamos dar conta disso? Mas nós damos conta. Por quê? Eu não nasci na era do PC, do computador. E hoje eu domino razoavelmente, dá para ir. Você também, acho que é da mesma, quase ali, né? Então, é porque nós temos interesse, nós gostamos e precisamos. Então, nós somos coagidos a acompanhar a mudança. Agora, quando você vê um idoso, pode ser talvez o vovô, a vovó, né, o papai, a mamãe já com a idade avançada, ou um idoso qualquer, por exemplo, no banco, tentando lidar com caixa eletrônico... É muito difícil. É muito difícil. Agora, falar com esse vovô, que ele nem precisa ir no banco, que já é difícil para ele, que no celular resolve, ele vai te olhar... O que acompanha a mudança, ele entende o que você diz. Agora, quem ficou para trás fica angustiado. Como assim no celular? Tem muito, nós estamos falando de idosos, mas tem muitos jovens ainda que não dominam totalmente a tecnologia, né? Essa inclusão digital, ela não foi concluída e não sei se ela vai alcançar todos. Não sei. É difícil alcançar todos, né? É um desafio. Até porque é uma questão de cultura também. E às vezes algumas pessoas são resistentes, nem querem aprender, não querem mudar. Né? E precisa mudar. Para conviver com a sociedade, para viver, se você não estiver em sintonia com o que está acontecendo, as dificuldades vão aumentando cada vez mais. Ao ponto de, por exemplo, a pessoa ficar vulnerável a um estelionatário, né? A uma fraude. E inteligência artificial, voltando ao assunto. Se uma pessoa investigar a vida da outra, tá? Daqui 5, 10 anos, não tiver uma lei ou mecanismos para auxiliar a sociedade nisso, e usar um aplicativo para imitar, por exemplo, a voz de uma filha ou de uma criança, e com os dados da família, essa pessoa consegue simular um sequestro. Hoje já conseguem isso? Hoje já fazem isso, sem né? inteligência artificial. Já ligaram para mim umas 2 vezes. Você tem essa experiência, não é? Mas como você começa a fazer perguntas, isso aí... Ou então não tem filha, eles falam, sua filha foi sequestrada, mas eu não tenho filha, né? Aí desliga na sua cara. Mas lá na frente, investigando a sua vida, descobre que você tem o CPF tal, tem 3 filhos, idade tal, endereço tal, o aplicativo imita a voz, aí vai complicar. Aí complica. Vai complicar. Aristide, nós estamos falando aí, hoje, 1º de junho, dia da imprensa, conversamos sobre isso, você falou, deu uma aula aí, mas eu queria saber um pouquinho do Aristide, nascido aonde? Eu sou nascido aqui em São João Nepomuceno, em 1974. Parte da minha família é de Bicas, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Guarará. Então, estou completando esse ano 49 de idade. A minha primeira saída foi no ano 2000. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu havia passado num teste para repórter policial. Então, você foi repórter policial também, né? Fui. E assim, você já até viu que minha expressão fisionômica mudou, né? Foi não, né? Porque não tem jeito de esquecer, né? Mas assim, é uma experiência igual futebol. Eu passei por essas experiências, mas eu vejo, por exemplo, no futebol, pessoas fantásticas como narradores. Eu cito, aqui em São João Nepomuceno, nós tivemos 2 narradores maravilhosos e temos um que hoje, inclusive, trabalha na Secretaria de Esportes da Prefeitura. No passado remoto, o saudoso Geraldo Magela, sim, também o Joanilson Furtado do Vale, que está aí entre nós, né, ainda. Está entre nós, trabalhou no Rio, e o Fernando de Leles, que as pessoas chamam de Quibio. Eu digo para ele, você é fantástico no futebol, narrando, não está devendo nada a ninguém no Rio e em São Paulo, sem exagero. Mas assim, eu cheguei a fazer reportagens no Rio, e me lembro bem da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Fluminense. Mas quem gosta do futebol, quem vive aquilo todos os dias, vai fluir ou flutuar. Eu me arrastava, entregava o conteúdo, profissionalismo, missão dada, missão cumprida. E na área policial, eu sei fazer, mas eu não gosto. Tá? Eu vou te dizer por que eu não gosto. Lá no Rio de Janeiro, nós éramos 70 na redação. E as piores matérias, o chefe de redação olhava para a redação, a maioria eram mulheres, e ele dizia, é você que vai. Então,
reportagem no meio de troca de tiros, do BOPE com traficantes. Nessa época, os traficantes estavam ousados, jogando granada, não sei se você lembra, nas portas das delegacias no Rio de Janeiro, Sim. quase todos os dias. E, assim, sequestros... Principalmente nas unidades, né, de bairro, como é que chama? Isso, as UPPs. UPPs, né? Enfim, na minha época estava começando, era uma resposta do governo do estado tentar ocupar as comunidades com as unidades pacificadoras, que não pacificaram ninguém nem nada, né? Deixaram o policial dentro de uma lata vulnerável, ele virou o alvo da vez, né? Sem condição alguma, mas tudo bem. Na teoria era um projeto maravilhoso, a polícia na comunidade, na prática um desastre. Mas o que me fez realmente repensar foi um sequestro, né, de um policial na linha vermelha. Ele estava à paisana, ganhando por fora, dirigia uma van, não se sabe para onde ele estava indo, e desapareceu uma semana. E uma pessoa ligou para a redação, ligação anônima, dizendo: olha, eu sei onde ele foi levado, onde é o cativeiro, deu as coordenadas para o chefe de redação, ele me chamou, você vai lá. Como assim, vai? Porque estão dizendo que ele está nesse momento lá sendo torturado, vão queimar e vão dar um tempo só para a imprensa chegar. Aí eu pensei, olha que enrascada que eu fui colocado. Aí o motorista foi em Duque de Caxias, local chamado Morro do Alemão. Tínhamos que subir e era um local rural, não era uma comunidade, um morro com uma comunidade. Era um morro, mas de mata fechada. E de repente, aquela fumaça cinza, escura, aquele cheiro forte. E eu fui instinto, né? Sempre fui bom nessa área, modéstia à parte, eu sempre gostei, já que eu tenho que fazer, então eu vou até o final. Então eu fui no meio da mata e havia realmente um corpo, né? Uma pessoa, vários pneus, colocaram a pessoa dentro dos pneus, cortaram os pés, as mãos, com certeza a pessoa estava viva ainda, né? E colocou dentro dos pneus, com um galão de gasolina, ateou fogo. E eu cheguei, rapaz, essa cena horrorosa. Aí eu liguei para a polícia, meu primeiro ato foi ligar para a polícia para depois eu entrar no ar. E naquela época era interessante, a gente pautava a TV Globo, o Globo Repórter, até mesmo o Fantástico. Muitas vezes pediram matérias que eu fiz, né? Pessoas que estão assistindo, né? Tem colegas no Rio de Janeiro até hoje que podem confirmar isso. E só que assim, eu vi que eu ia envelhecer no meio daquela zona de guerra. Rio de Janeiro é uma praça de guerra. E uma hora uma bala perdida, uma hora você vai contrariar o interesse de alguém. Então assim, eu comecei a construir a ideia de que eu estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Ganhei muita experiência, né? A gente vê o mundo como ele é. Eu era muito mimado aqui, super protegido, do interior, tal. E a realidade no Rio de Janeiro foi chocante para mim. E eu desisti nesse dia. Eu voltei para a redação, a roupa estava impregnada, né? E falei, estou indo embora, ainda tenho horário para cumprir, mas não tenho condições de continuar. A reportagem está entregue. E no dia seguinte eu voltei, repensei, pedi transferência, pedi até para me desligarem. Mas você é muito bom, você vai ficar, a menos que você peça a demissão. Por fim, depois de um mês ou dois, eu pedi. Mas eu só estou ilustrando, essa foi Sim, uma... Não, mas é terrível, né? Eu também... Essa foi uma das reportagens mais difíceis pesadas, né? Pesadas. Isso. Aristide, é uma situação realmente muito complicada, né? Para gente que quer viver só coisas boas, mas quem está nessa área de comunicação vai enfrentar. Cedo, né? Ou tarde, em algum momento. E aí, do Rio de Janeiro... Voltei para cá. Para São João. Para São João. Você trabalhou aqui nas rádios aqui também? Isso, eu comecei em 1992 como office boy, servindo cafezinho na extinta rádio Multissom, que hoje é a rádio difusora. Naquela época a rádio pertencia à Energisa, tinha um outro nome, mas é a mesma companhia. Ela foi vendida. Eu trabalhei 7 anos lá. Então eu fui do cafezinho ao locutor, passando por operador, locutor, e terminei como gerente de programação em 1999. Depois eu fui convidado a trabalhar na Rádio Garbosa FM, que se transformou em Transamérica, então a maior parte do tempo foi na Transamérica, só que esse intervalo aqui
na Rádio Multissom, difusora, e Rádio Garbosa Transamérica, passei no Rio de Janeiro, tá? Uns cerca de 3 anos. Tanto que quando eu pedi a demissão, você é maluco, é Rio de Janeiro e São Paulo, no interior não, é aqui que você tem vida, aqui é vitrine, o seu futuro está aqui. Talvez sim, talvez não. Eu poderia ter sido mais uma estatística, não é? Atingido por bala perdida ou até abatido mesmo no meio de uma guerra de traficantes, ou poderia estar na televisão, na Globo, talvez, eu não sei, futura imaginação, mas sim. Eu resolvi naquele momento parar. Continuei na Rádio Transamérica e, paralelo a isso, o Jornal Voz de São João. Não tinha internet nessa época ainda não, então o Jornal Voz de São João, aos sábados, as pessoas ficavam em volta das 2 bancas que tinham na cidade e faziam... Para pegar o jornal. Para retirar o jornal. Aproveitando, deixo aqui um abraço para o atual proprietário do jornal, já que estamos falando de imprensa, né? O doutor Elir. Elir é um camarada, gente nossa aí. Figuraça, né? O advogado doutor Elir, um grande abraço. Ele é atual proprietário. Naquela época o jornal pertencia, não sei se você lembra, Rocha e Companhia Tipografia. Sim. Então, inclusive outro dia eu conversei com a dona Bonita, fui lá fazer uma visita para ela, gravamos lá. Primeira dama da Voz de São João. A dona Bonita falou com muito orgulho do jornal e, né, fantástica também a dona Bonita, né? E antes era o Orozimbo, né? O marido falecido, né? Saudoso doutor Orozimbo Rocha. E eu trabalhei com eles, tenho lembranças maravilhosas. E eu aprendi, inclusive, fazer rádio e fazer jornal do jeito antigo. Quando eu comecei no jornal, eu olhava lá o Carlos Rocha, que falecido também, saudoso Carlinhos Rocha, você deve ter conhecido. O Aristides, você já viu como é que faz jornal? Falei, não, vem cá. Aí ele organizava lá os tipos, né? A gente chama de tipo as pecinhas. E então eu vi como é que era o jornal feito de maneira artesanal. Até evoluir, hoje os computadores fazem. Só uma nota, né? Como você falou do Gutenberg juntando as letrinhas, né? Eu trabalhei aqui na Megraph do Newton. Que chegou a imprimir a Voz de São João também, e outros jornais aqui. E naquela época a gente fazia, né? Essa junção de peças, mas já estava modernizado, no final, né? Modernizado, e estava no final também, né? Ele manteve, e é uma parte da história, não só da própria gráfica, como a história da imprensa no mundo. Da imprensa, com certeza. E no rádio, ô Paulo, hoje você entra numa estação de rádio, seja aqui de São João ou de uma capital como São Paulo, você vê os computadores. Música está no computador, comercial está no computador, texto para ler está no computador, você pode pegar e fazer uma anotação, mas... Naquele tempo... Nossa, você não tinha... Para você conseguir tomar um café, você tinha que procurar o Faroeste Caboclo, como Caboclo, era? Legião Urbana. Você está lá, agora vamos ouvir Roberto Carlos, tal. Aí o discotecário lá... Ele tinha que procurar o disco, saber que lado do disco, lado A, lado B, faixa 1, 2 ou 3... colocava o disco, a gente chama de picape, né, os toca-discos, né? Olhava a faixa, mirava... Você já tinha falado antes, né? Vamos ouvir... Eu já tinha que deixar preparado, senão ele entrava em pânico, saía de lá na camisa de força, né? Então, o programa ao vivo, com a pessoa pedindo música, hoje você tem no Spotify, no YouTube, naquela época era no rádio. Aí sim era do jeito que você está falando. Alô, quem está falando? É o Paulo Azevedo. Ô, Paulo... Tudo bem com você? Boa tarde. Qual o bairro que você está falando? Estou falando aqui do centro. E qual a música você quer ouvir? Se eu desse sorte, você ia pedir um Faroeste Caboclo, porque dava tempo de tomar um café. Legião Urbana, Faroeste Caboclo, para quem que você oferece? Para minha mãe, fulano de tal, para meu pai, o pessoal da confecção, o povo aqui da minha rua e tal. Roda aí. E qual música que é? Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Aí nisso o operador regalava o olho, já ia atrás do disco, procurava onde estava a letra A. Enquanto isso você tinha que ficar lá. Enrolando. Igual você fala aqui dos seus patrocinadores, era um recurso. Vamos ver qual vem aí. Rede Minas, todo mundo confia, móveis e eletrodomésticos. Então você que está querendo mobiliar sua casa, o sofá está antigo, você está enrolando, mas para o operador achar a música. Aí pegava a música, preparava, segurava no dedinho e soltava a música. E já ia procurar outra música. E o comercial eram cartuchos. Quem não sabe o que eram fitas, parecidas com fitas cassetes. Então, cada anunciante desses tinha o seu próprio cartucho. Colocava um, apertava, 30 segundos.
colocava outra, apertava 30 segundos e colocava aqui. Então, mal dava tempo para respirar. Então, trabalhoso. Trabalhoso. Hoje a gente faz assim, ó, Lunete. Vai tocando, você tá nem ali. dedo. Olha, ó, ótica Cantinho dos Olhos. E a gente modernizou muito. Evoluiu. Mas eu sinto e aqui não é rádio, né? Tem isso também. Mas né? é muito parecido. Se você pegar o conceito central, a maior parte é básico, né? É o básico. Por exemplo, hoje você está aqui automático também. Para você fazer o que você faz aqui hoje, há 15, 20 anos, você ia ter que ter um operador nessa câmera, outro operador naquela câmera, mais um operador naquela câmera, uma pessoa cuidando da iluminação, uma pessoa monitorando o som e depois um outro lá para editar, para montar. Então você faz isso meio que sozinho, mas com os recursos que você tem aqui, me permitem. Você faz até plantando bananeira, tomando um cafezinho sem entrar em pânico, né? Tomando uma aguinha, batendo um papo com Aristides. Mas eu sinto muita saudade, um certo saudosismo desse jeito mais artesanal de fazer. Vou te confessar uma coisa, eu sou apaixonado pelo rádio, eu gosto do rádio. O rádio é envolvente, ele é alegre, ele pode ser descontraído, né? É muito bom, um ambiente bom, sem dúvida nenhuma. E paralelo ao rádio, eu acabei construindo uma carreira de assessoria de imprensa no estado de São Paulo. Trabalhei com orientais. Foi o momento que eu saí do rádio. Em relação à área de comunicação, nem sempre eu trabalhei com rádio, nem sempre com jornal e revista. Eu trabalhei muito com a imprensa escrita e falada, né? E palcos também, apresentei vários shows aqui. Mas em dado momento, isso foi em 2006, eu abandonei o rádio, saí da cidade novamente e acabei trabalhando como assessor de imprensa. Na verdade, eu tinha dores de cabeça horrorosas. Eu, na época, gastei muito dinheiro investigando qual é a causa, qual o tratamento. Então, neurologista, gastroenterologista, ortopedista, todo tipo de especialista. Por fim, gastei muito dinheiro com exames, com medicamentos experimentais e médicos. Ninguém explicava as minhas dores e, certa feita, um neurologista, depois de passar por gastro, por ortopedista, enfim, todo tipo de especialista, ele falou, é crônico. Existem 150 causas para dores de cabeça, tá? E existe a crônica. A crônica não tem explicação conhecida e não tem tratamento ainda. Então você vai aprender a conviver. Aquilo para mim foi horroroso. Ouvir aquilo foi muito triste, porque doía demais, dia e noite, um dia sim, o outro também. E ele falou, isso pode ser uma síndrome chamada síndrome da cefaleia crônica diária. São 7,5% da população que sofre com isso aí. E é crônico, não tem cura. Bom, quando você está meio que no beco sem saída, se alguém fala assim, olha, toma um chá de meia usada todo dia pela manhã, tarde, à noite, que vai funcionar, você já vai apelando também, né? E as pessoas começaram a palpitar muito. E uma delas falou assim, ó, procura meditação. Hoje em dia, a meditação ela é reconhecida, estudada e oferecida de uma maneira muito profissional, não tem questionamento sobre a sua eficiência. Só que naquela época, era meio que placebo, superstição, era mal vista pelas pessoas e pelos médicos Sim. também, não é? Só que quando você não tem aonde mais recorrer, você adota a solução que as pessoas vão te sugerindo. Então eu pesquisei na internet e encontrei esse local no estado de São Paulo com um curso de meditação, retiro de meditação e uma imersão de 2 anos. Aí eu fui lá conhecer um pedaço da China dentro do Brasil. E tinha um edital para um semi-internato de 2 anos. Semi porque só na segunda a pessoa era liberada. E continha meditação. Depois de 3 ou 4 meses, eu comecei a perceber que a dor começou a reduzir na intensidade e na frequência. Ou seja, doía cada vez menos vezes e cada vez menos intenso, até desaparecer por completo. Quando eu concluí esse curso, pediram o currículo de todos os alunos que estavam formando e avaliaram que eu tinha condições de atuar junto deles, seja numa parte de escritório ou na parte administrativa ou comunicação. E eles tinham um problema muito sério de cultura e idioma. Então, para um oriental, lidar com a cultura brasileira é um grande desafio, entender, por exemplo, como é que uma criança consegue gritar com o próprio pai. Na cultura deles não existe isso, entendeu? Por exemplo,
Como é que uma cidade pode estar com esgoto vazando ou um papel de bala ali na frente? Enfim, é cultural, um choque cultural. E o idioma. Então, os alunos seriam uma espécie de ponte entre eles e o público visitante, turista. Então, eu fui eleito um dos potenciais auxiliares da comunidade chinesa. E assim foi por 11 anos na segunda ida e somando com 4 da outra, 15 anos trabalhando com orientais. É outra cultura, né? É outro mundo. Eu estive na China, em Taiwan, e Taiwan principalmente, porque a China tem muitas contradições. Você vê a tecnologia mais avançada do planeta de um lado da rua e do outro lado o absurdo, a coisa mais absurda do mundo também ali. Mas em Taiwan não. Taiwan você já chega no aeroporto e se você quer falar com o gerente demorar 5 minutos para te atender, ele se curva e te pede perdão. E fica realmente sentido. Você não encontra lixo pelas ruas, você não encontra nem calçamento quebrado. Isso é um país de ponta. Já do aeroporto para qualquer local do país, você não vê realmente os problemas sociais que a gente vê aqui. E eles fazem questão de que, por exemplo, um pacote ou um embrulho, uma sacola, já seja uma obra de arte. Se sentem envergonhados se não fizeram uma embalagem decente para um presente. E o que falta muito para nós aqui, né? Mas são culturas milenares, né? Se a gente considerar o processo de tentativa e erro, eles erraram bem mais tempo, bem antes da gente, até chegar no nível que eles chegaram. Mas o problema é a cultura mesmo. Se você for numa loja, ele te entregar tudo bonitinho, é frescura. O pessoal vai achar que é frescura. É frescura. E não é, né? É um modo de servir com autenticidade, com valor. O melhor de si, no mínimo gesto. Não é? É verdade. Um laço, a pessoa já dá o melhor de si para dar um laço. É impressionante. Isso é uma obra de arte. É uma obra de arte. Falou o que eu realmente pensei quando eu desci no aeroporto de Taipei, capital de Taiwan, que é a República da China, que é reivindicada pela China, a ilha, né? Eu fui vendo as embalagens, caixas de chá ou sacolas para você comprar roupas. A própria sacola, eu pensei, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Não dá nem vontade de jogar fora, não pode nem jogar fora. Vontade de guardar de lembrança, porque como é que eu vou jogar essa embalagem fora? Essa sacola plástica fora? Não dá. É realmente uma cultura de entregar o melhor de si, até no mínimo gesto, nas mínimas coisas, né? Quem sabe um dia o Brasil chegue a esse nível também, né? Seria muito bom. Aristide, alguma coisa que ficou aí para trás aí que você gostaria de falar? Aproveite, a voz é sua. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer a quem está nos assistindo hoje, mas como o vídeo vai ficar postado, pode ser que a pessoa, 1 mês, 1 ano ou 10 anos vai estar assistindo. Então, assim, valorize o local. Você tem estações de rádio na sua cidade, jornal na sua cidade, você tem produtores de conteúdo, plataformas de notícias na cidade, comércio local. O mundo, ele está se abrindo, mas é preciso valorizar o ouro da casa. Eu já não falo mais prata da casa, o ouro da casa. Então você pode acessar o terremoto na Indonésia agora aí no seu celular, mas é o Paulo Azevedo, por exemplo, que está trazendo o Sensei Josué para falar do projeto social de Karatê no bairro Três Marias, com as crianças, por exemplo, né? É aqui que você vai trazer a pediatra que vai cuidar do seu filho, da sua filha, ou tá como gestante, vai nascer essa pediatra ou pediatra daqui da cidade que vai atender. Então, é uma forma de saber quem faz, quem acontece e está envolvido. Então, continue prestigiando o canal dele. Eu digo que eu não tenho concorrentes em São João Nepomuceno, eu tenho companheiros que trabalham na mesma área. Eu tenho essa cultura que talvez eu tenha de nascença, mas ela foi sendo aperfeiçoada com o tempo. Todo ser humano está com seus dias contados aqui na Terra. Sem dúvida nenhuma. Temos pouco tempo para ser feliz. Então, quem diz que contabilidade, escritório de contabilidade é para um contador só, o restante do planeta não pode, porque você que é o computador, que é o contador, entendeu? Natação, é só você vai nadar sozinho. Então, na área de mídia também, você pode ter muitas pessoas trabalhando, uns querem o tempo real, o exclusivo, o inédito, outros querem produzir conteúdo para sempre, igual você, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Essa entrevista e outras podem ser acessadas, não ficam velhas.
Então está todo mundo trabalhando na sua área, produzindo o seu melhor, e às vezes eu fico triste quando alguém critica um outro colega, né? Seja ele radialista, jornalista, ou Isso produtor é avulso, até injusto isso, né? né? Injusto. Você citou 2 vezes um episódio que eu te ajudei, né? Talvez a pessoa que prestou atenção falou, mas foi algo tão grandioso assim? Não, foi um mínimo gesto. Ele estava com o microfone, com a câmera, e eu vi que ele teria dificuldade de estar próximo, né, do entrevistado. Eu fui e ofereci para segurar o microfone junto com o microfone da rádio, né? Só que assim, nós vivemos uma sociedade que isso é raro. Essa cortesia, ver o outro que está precisando de uma ajuda, num momento ali, é muito difícil, mas assim, eu ainda acredito que é possível conviver, construir juntos, e você pode analisar até uma pessoa como um concorrente, mas jamais como inimigo. Nós não temos concorrentes, nós temos aqui pessoas que produzem igual ou melhor, ou de melhor forma, conteúdos diferentes, como você disse. E tem espaço para todo mundo e nada é nosso. É isso aí, só estamos, né? O mundo é uma grande rodoviária. Gente chegando, gente partindo, gente esperando o seu momento de ir, né? É isso. Eu quero que o meu demore bastante, né? O seu também, né, Aristide? Que demore bastante, com saúde, com paz, né? O seu também, que demore. Mas não só viver mais, né? Viver mais e melhor. Viver mais muito bem. Viver bem, né? Sucesso, né? Tem muita gente que confunde sucesso aí com outras coisas, né? O sucesso é ser feliz com o que você tem, conseguiu. E nessa parte aí eu acho que eu estou bem tranquilo e espero que você também esteja, todo mundo aí, feliz da vida, aproveitar e viver em paz, com amor, com carinho, né? É o que importa. Eu costumo dizer, já que você está encerrando, né? E vou deixar uma mensagem, nós nascemos totalmente desamparados. Esse é um conceito da psicanálise. Não sabemos nos lavar, nos vestir, não sabemos nos alimentar, pensar, falar, ficar de pé, andar, não sabemos não. Os outros nos ajudam e dependemos dos outros no começo, porque o parto também é feito por outros, né? E no fim, ninguém pode se dizer, eu vou levar meu próprio caixão para a sepultura, não preciso de ninguém levar não. Até nesse momento vamos precisar dos outros. Então nesse intervalo, de uma ponta até a outra, vamos sempre ter a oportunidade de servir, de auxiliar, de amparar, e estaremos também precisando disso aí. Então, eu acredito que a solidariedade e a cooperação, aproveitando o cooperativismo aí de um dos seus patrocinadores, Cicobi, o Cicobi Credimata, que apregoa muito essa cultura da cooperação, eu acho que o caminho é esse. Aristide, privilégio, repetir esse privilégio aqui, porque é realmente um momento único para mim, especial, e que você volte mais vezes porque o Aristide também tem um conhecimento, um vasto conhecimento aí em várias áreas, e vamos voltar a nos encontrar para falar mais aqui no Garbosa News. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, paz, sucesso e saúde para todos. Aristide, um abraço lá no seu pai, né? Papai lá em Guarará. Papai em Guarará e mamãe aqui em São João. Então, um abraço nos dois. Muito obrigado. Você acompanhou o Garbosa News. Se gostou, deixa o ok, compartilhe, inscreva-se no canal e vem comigo para a próxima.